Yeah. Ok? E Luizinho, você é alguém que, assim, é muito intenso nos aconselhamentos. Sim. Os seus atendimentos ali são sempre lotados e também, por muito tempo, você liderava o guarda-chuva pastoral do Eleve. Sim. Então, era quem socorria de madrugada, era quem estava ali pronto para uma próxima conversa quando alguém estava com problema, e o discipulado, etc. E o que você tem visto? O que são os top assuntos que mais adoecem pessoas, para a galera que está ouvindo? Porque você não vai ter liderança, relevância, não vai ter realmente uma carreira bem-sucedida, não vai criar bem, não vai fazer coisas boas se você estiver podre por dentro. Então, quais são os top assuntos que mais destroem as pessoas, assim, que você tem visto no atendimento pastoral? Faz o top 5 do gabinete pastoral aí. Cara, quebras familiares, famílias destruídas, talvez o top 1. Top 1. Né, de conflitos familiares, né? Pai com filho, marido com esposa, e essa... Não vou saber a palavra, mas um relacionamento solúvel. Jogou, né? Se desfaz. Então, isso relacionamentos muito frágeis. Muito frágeis, exato. Talvez um dos maiores... a demanda seja maior com isso. Uma outra coisa que a gente sempre vê, as pessoas sendo discipuladas de maneira superficial. Pode falar? Pode. YouTube. Né? Então, assim, o cara... Ele muita informação. Exatamente. E pouca prática de fé, relacionamento. Exato. Né? Então, assim, o cara ele começa a entrar em conflito por ver algo ali que não é profundo ou que é uma mentira mesmo. Então, eu vou fazer um parênteses aqui. Eu recebi uma mensagem ontem de um cara falando: pastor, só para te dar um feedback. Todos os dias eu acordo, eu oro, eu leio a Bíblia e eu faço depois um devocional escutando um episódio de Creativice. Uau! Então, assim, você que está lendo a Bíblia, está orando, sensacional. Está ouvindo um episódio de Creativice, eu quero dizer para você, aqui eu não posso dar para você o que uma igreja local pode dar. Aqui nessa conversa, aqui nessa mesa, você vai ter coisas que a gente vai fazer o melhor para te entregar algo que seja profundo e transformador para você, mas um aconselhamento pastoral, um abraço, um sorriso, simplesmente alguém que conhece você e vai dar um toco em você quando você precisa, isso o YouTube não te dá. Tá? É alguém que conhece você, caminha com você e vai no profundo com você. Não tem no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram. Você precisa de gente, de relacionamento, de igreja, de pastor, de líder espiritual, de irmão mais novo. Você precisa discipular alguém, acompanhar alguém, participar do sofrimento de alguém. Falei demais aqui, né? Então tá aí, ó. É bom o YouTube, é bom você ter informação, mas não preenche lacunas que você pode ter no pertencimento de uma igreja. De graça, tá, gente? Então, assim, não me segurei aqui, tá? Ótimo. E uma outra coisa que está muito forte hoje em dia é a sexualidade. Né? Então, assim, talvez de maneira semanal mesmo. Né? Então, mas conflitos que você vê... Fala, semanal você tem casos... Exatamente. Semanalmente você tem casos... Exatamente. De sexualidade distorcida, quebrada, disfuncional. Exato, mas você vê que tudo tem um princípio, mano. Falta de Cristo, falta de Jesus. Sabe? Tipo assim, se você pegar um aconselhamento, por exemplo, com um novo convertido, talvez ele vá descobrir coisas novas. Mas quando você pega um aconselhamento de quem já está aqui na caminhada da fé, você não vai falar nada novo para a pessoa. Só que geralmente ela sabe e não está praticando. Quando você quando acaba, né, aquela conversa, a pessoa fala assim: nossa, pastor, nossa, eu sabia disso. Nossa, mas por que eu não fiz isso antes? Então as pessoas elas estão perdidas nesse sentido. Então as pessoas elas têm religião, mas não têm Jesus. Meu Deus. Ela tem igreja, mas não tem Cristo. É o que você acabou de dizer. É fácil, né, ser pastoreado pelo YouTube. O YouTube não vai me dar um feedback.
Não vai O saber? YouTube vai falar que você está tratando mal sua esposa, que você é um grosso, que você está ficando muito irado, né? Que você caiu de novo na mesma coisa, tem alguma coisa errada. Frase nossa aqui, né? Lembra do Eleve? Por favor, né? Que venha confessar pecados novos. Né? Sempre a mesma Sempre a coisa, mesma né, coisa. cara? Então, a gente vê muito disso. Então, vamos lá. Família, pessoas discipuladas de maneira errada e sexualidade. Eu acho que esse seria o top 3 aí. E aí tem a nossa geração, a gente precisa sempre lembrar algo, né? O diabo ele não é criativo. Criativice, né? O diabo ele não é criativo. Ele é cópia, barata. Exato. Então, assim, são 3 áreas sempre, né? Que o diabo ele vai tentar nos destruir. Sexo, poder e dinheiro. É a tríade. Exatamente. Então, se a gente já sabe que essa é a tríade de Satanás, cara, eu preciso... aquela autoavaliação que você falou no início da nossa conversa. Eu preciso chegar no final do dia e fazer uma autoavaliação da minha vida. Talvez a pessoa que mais escute as minhas... Eu me cobro demais às vezes, sabe? Mas tem hora que passo do limite comigo mesmo. Mas é uma autoavaliação que eu faço da minha vida. Né, cara, não tá legal, cara. Eu falo às vezes pra Michelle, eu preciso ser um pastor melhor, cara. Né? Eu preciso ser um marido melhor, eu preciso ser um pai melhor. Se eu perder isso, né, essa autoavaliação, não mudou. E aí entra algo interessante que a gente estava falando sobre, que é um dos temas de vocês. Gente, se eu não me autoliderar, eu não estou apto para liderar. E autoliderar nos 2 jeitos. Autoliderar com L... Liderança do alto. Exatamente. E autoliderar com U, que é liderar meu corpo, minha alma e meu espírito. Então, o que eu vejo muito acontecendo nos aconselhamentos? As pessoas perderam a autoliderança. Tanto com a liderança do alto, Cristo, quanto a autoliderança de se liderar a própria vida, né? Muito dominado pelos desejos, muito dominado pelas paixões desse mundo, dinheiro. Gente, mais uma. Perda de dinheiro por pirâmides financeiras. Mais um de aconselhamento, toda hora. Sim, toda hora. Na igreja. Exatamente. Ainda bem que você não é um pastor que caiu nessa, né? Graças a Deus. Porque, infelizmente, ao invés de ter pastor que está ajudando pessoas que caíram num golpe desse, a falar, cara, por que você caiu? Por causa da sua ganância. Certo? Mamon, Cuidado. Né, cara? Foi Mamon. Vamos derrotar Mamon. Relançou agora. Relançou Mamon. Temos que trazer o pastor Fabiano de novo para dar aula aqui. Então, espere a aula com o pastor Fabiano. Ao invés dos pastores estarem ali, né, aconselhando e cuidando de quem caiu e ajudando as pessoas a alinharem a rota, tem igrejas que foram os pastores que colocaram os membros na roubada. Meu Deus. Eles caíram e depois colocou os membros lá. E a gente vê que, na verdade, eu não tenho... Não é demagogia Ou ele mesmo. colocou os membros lá e caiu tudo junto, na verdade. Exato. Acho que a melhor colocação é essa. Não é demagogia. Eu conheço poucos caras com o nível de criatividade que você tem. Falo isso constantemente para Michelle, falo isso para meus discípulos. E um cara tão antenado, né? Assim, às coisas que acontecem. E uma das coisas que você sabe, né? Que a rede social hoje, as mídias... Cara, desde a cor que é utilizado até a maneira de você postar uma foto... Tudo é para vender algo. Então, a gente vê que isso tem entrado dentro da igreja. Então, assim, eu quero ter o carrão. O cara posta lá, né? Invista que você vai andar de carro, assim, relógio e coisas do tipo. E, cara, isso está entrando dentro da igreja. Então, você não vê um propósito em ser próspero. Muitos líderes na igreja ter sucesso é ostentar essa vida. Exatamente. Então é uma perda de propósito muito grande. Sim, você quer ser próspero para quê? Gente, eu não vi, tá? Ninguém que perdeu dinheiro nessa situação falando assim, não, eu quero prosperar para mandar oferta para Angola, para abençoar a igreja, eu não vi. Todo mundo que caiu nessa é porque queria benefício próprio do dinheiro. E se é benefício próprio, é bom. A prosperidade tem um porquê da nossa vida. Tem que ter o propósito. Abençoar a vida das pessoas.
Sem dúvidas. E nada contra, né, as pessoas usufruírem. Exatamente. Né? A gente não é contra a riqueza, a gente não é contra ter dinheiro, a gente não é contra o cara ter seu carro, ter sua casa, Eu falo fazer isso sua lá. viagem. Mas espera aí, né? Sim. Espera aí, né? Você abrir mão do seu caráter por causa de um lucro, porque ou você cair numa roubada por causa da sua ganância, porque no final das contas o problema não é ter dinheiro, mas tem gente que quer ter dinheiro sem trabalhar. Aí quem quer dinheiro sem trabalhar cai numa pirâmide financeira, porque prometem 10% ao mês, 20% ao mês. Então quem é um pouco inteligente sabe que não dá para acreditar nesse conto de fadas. Mano, eu falo isso lá. É muito bom ser pastor na igreja da cidade, não é? Em que sentido? A gente sabe que... eu falo isso lá, né? Eu sei que... Nós sabemos que a gente nunca vai comprar uma Porsche. Sabe disso? Como pastor aqui. Agora, cara, é um prazer ir lá e andar na Porsche das pessoas aqui, das nossas ovelhas. Não é? Bacana você ir ver que o cara prosperou, que o cara avançou, que o cara cresceu. Então, o nosso problema não é em ser próspero. O nosso problema não é esse. Vai ser um prazer um dia orar lá junto com você, né? Celebrar a sua conquista financeira. Exatamente isso. Mas o problema é quando perde o propósito. O que nós estamos falando aqui é quando as pessoas perdem o propósito. Agora imagina quando o pastor da igreja perde o propósito. Aí... Meu Deus. Aí é uma doença mais difícil, né? Exatamente. Meu Deus. Gente, bom conversar com o Luizinho assim, é falar com um pastor de verdade, né? Pastor que está amando as pessoas, servindo a sua família, servindo a sua cidade, cuidando de gente e liderando também com excelência, em alto nível e gerando impacto onde está. Amém. E que cresceu tanto ao longo dessa caminhada.